Segunda Reis, de 12 a 14. Segunda Reis 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usado na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor, sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa. O secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata, traziam ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros, os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata. Cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia a prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Azael, rei da Síria, atacou Gade e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Azael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Segundo Reis 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebade, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles.
Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeocás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeocás, os seus atos e tudo que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeocás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros dos cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Joacás, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Joás, filho de Joacás, conquistou Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Segundo Reis 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadá. Ela era de Jerusalém. Ele fez que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha um reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Joás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro.
De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar? Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Joás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos do rei de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebade, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo a Mate, até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Salmos 89, de 1 a 19. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono com todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também é terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul. O Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. Teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita.
A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o homem que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença, sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Senhor de Israel, tu és o nosso rei. Numa visão falaste um dia e aos teus fiéis disseste: cobre de forças um guerreiro, exaltai um homem escolhido dentre o povo. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Pan, querida. Glória a Deus, foi tremenda. A porção de hoje é gloriosa demais. A gente vê aqui um momento muito especial, né? A gente está aqui vamos ver aqui um contexto, né? Nesse momento aqui, desses trechos que nós lemos, 3 capítulos, eles abrangem aproximadamente 80 anos da história dividida de Israel entre Israel e Judá, né? E aí aqui tem um padrão, né? Um ciclo de fidelidade, depois de afastamento do Senhor, aí das consequências, características, né, desse afastamento. E aí a gente tem aqui Joás como um rei de Judá. Ele começa bem, né? Ele começa bem ali sobre a tutela do sacerdote Joiada, que ele vai ali, restaura o templo, remove a idolatria. Porém, depois que Joiada morre, ele permitiu a adoração de ídolos, né? E aí, isso que mostra, né, a importância de ter os mentores espirituais, né? E ter o quê? Fundamentos sólidos na fé. Né? São duas coisas. Os mentores, a gente vê que como Joiada foi importante, né? Mas Joás, ele precisava ter fundamentos sólidos, porque você tem ali o mentor, né? O mentor que vai estar ali, o teu líder, né? Que vai estar ali te cobrindo em oração, vai estar te direcionando, vai estar te orientando, mas aquilo que ele transmite, aquilo ali precisa ser estabelecido como um fundamento, e aquilo ali precisa ser sólido, porque a partir do momento que Joiada morreu, Joás descambou, né? E aí no capítulo 13 a gente vai ver aquele padrão, aquele ciclo, né? Terrível ali. A gente vê ali pecado, opressão, clamor, libertação, né? Então, esse capítulo 13, ele vai registrar os últimos dias de Eliseu. E aí ele vai mostrar que mesmo ali na morte, ali nos finalzinho da vida ali, né, o poder de Deus ali permaneceu, né, de uma forma tremenda. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses momentos finais aqui de Eliseu e as flechas do rei Jeoás. Então, contexto da cena aqui, o que estava acontecendo nesse momento aqui para a gente entender. Eliseu, ele estava ali no seu leito de morte e Jeoás era o rei de Israel, né? Veio visitar ele. E interessante que ele, quando chega perto de Eliseu, ele fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essas foram as mesmas palavras que Eliseu tinha dito quando Elias foi arrebatado, né? E aí ele está ali numa situação em relação à Síria e Eliseu dá uma instrução para ele, né? Eliseu vai dizer assim para o rei: olha, toma um arco e flechas.
põe a tua mão sobre o arco, né? E Eliseu colocou as mãos dele sobre as mãos do rei. E aí ele falou assim, ó, atira pela janela do Oriente, porque ali era a direção que dava para a Síria, né? E aí ele vai e fala, ó, toma as flechas e fere a terra. E aí, um momento crucial, né? Ele vai dizer assim, ó, toma as flechas, e ele tomou as flechas. Então ele disse ao rei, fere a terra. E ele feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus, Eliseu, ele se indigna contra ele e ele vai dizer 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aí a gente vê aqui, né? Eliseu, ele ficou indignado com a atitude do rei, de lançar a flecha apenas 3 vezes, né? Por que ele ficou indignado com o rei Jeoás? Pela falta de zelo espiritual que ele estava tendo. Ele não compreendeu a importância daquele momento. Ele não entendeu completamente. Ele foi ali até o profeta, né, pedir auxílio, tudo. E na direção ali que ele recebeu do profeta, ele teve uma compreensão limitada. Gente, olha como isso é importante. Olha como isso é importante. Porque muitas vezes você recebe de Deus, você recebe ali, muitas vezes pela boca do seu líder, né? Pela boca do profeta, você recebe uma direção de Deus. Só que, às vezes, por vários motivos, N motivos, você não compreende aquilo. Ou você não dá importância devida àquilo que você está ouvindo. E aí a forma como você vai proceder vai determinar tudo. Então, qual foi a atitude dele ali? Ele se contentou com o mínimo. Ele se satisfez, né, com o pouco, quando ele poderia ter muito mais. Então, ali faltou fé para que ele tivesse uma vitória completa, né? Ele teve ali uma atitude, um pensamento, ações que foram totalmente limitantes ali. Talvez ele não tivesse crendo, sabe? Naquele ato ali, ele não creu de uma forma ali mais profunda, né? E parou ali, fez ali o mínimo, né? E aí as consequências foi o quê? Com 3 flechas, ele teria apenas 3 vitórias parciais sobre a Síria. Se ele tivesse atirado 5 ou 6, como o profeta falou, ele teria destruído completamente os sírios. Seria uma vitória plena, uma vitória completa, né? E qual que foi o resultado dessa ação, desse ato ali, né? Que para ele talvez não alcançou a importância daquele momento profético que estava diante dele. E o resultado foi que Israel continuou sendo oprimido de forma desnecessária, né? Então, assim, o que a gente tem aqui de precioso nessa manhã, nessa palavra, nesse trecho, né? Que é importantíssimo a gente perseverar. Yeshua, ele nos ensina, né, a orar sempre, não desfalecer, em Lucas 18:1. Então, a nossa persistência na fé vai determinar o alcance das bênçãos de Deus na nossa vida. É a perseverança. E Deus, ele oferece sempre mais do que aquilo que a gente pede. Então, Deus, ele está disposto a nos dar a vitória completa, né?
E nesse caso aqui, a gente vê que o rei, ele limitou a bênção de Deus pela sua própria falta de visão. Gente, isso é muito sério. Isso é muito forte. Muitas vezes nós limitamos as bênçãos pela nossa visão limitada, pelo nosso entendimento raso, pela forma como a gente vê ou pela forma como às vezes a gente não dá importância para as coisas, sabe? A falta de visão aqui limitou a bênção dele. Então entenda que Deus ele sempre está disposto a nos dar além, a nos dar mais. Só que isso vai exigir de nós a perseverança e uma visão mais ampla, né? A gente realmente entender, a gente dar a devida importância, né? A gente abrir ali os nossos olhos espirituais para poder enxergar além daquilo que a nossa mente ali, ó, limitada permite, né? Enxergar além das circunstâncias. Entenda que os momentos proféticos, eles exigem um discernimento. Joás, ele não percebeu que ele estava no momento profético ali. Ele não percebeu a dimensão ali, né? Ele estava num momento de Kairós. O que é o Kairós? É o tempo de Deus. Aquele momento ali, ele não estava num plano terreno, ele estava num momento profético, ele estava no Kairós de Deus, né? E a resposta dele ia determinar o destino de toda uma nação. Vocês estão entendendo? A forma como ele agia ali estava determinando o destino da nação inteira. E ele não entendeu. A visão dele estava totalmente limitada, ele não entendeu a importância daquele momento profético. Então, assim, trazendo aqui para os nossos dias, né? Nos momentos em que você ora, ou quando você precisa alcançar algo, né? Não desistir após apenas algumas tentativas nas suas orações, mas perseverar nas suas orações até você receber a resposta completa. Você tem um arsenal de flechas aí com você, né? Então não desiste a terceira tentativa, mas vai até conseguir, vai até ter a resposta completa. Ore, 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 atire suas flechas até você receber a resposta completa. Em guerra espiritual, nível de guerra espiritual, a gente não pode se contentar com vitórias parciais sobre o pecado. Na guerra espiritual, não tem essa de você se contentar com aquilo que é parcial. Você precisa entender, né, que é importante a vitória completa, porque se você tem uma vitória parcial em relação ao pecado, ele vai continuar afligindo. Esse pecado ele vai continuar trazendo ali dores desnecessárias, ele vai continuar trazendo problema. Então, a vitória ela tem que ser total. Porque a gente vê ali que ele venceu 3 vezes a Síria e depois ó, a Síria foi com tudo para cima. Né? Então, ministerialmente falando, a gente precisa buscar o máximo que Deus quer fazer através de nós. O máximo. Dentro do seu chamado, o que Deus quer fazer através da tua vida? É você buscar o máximo, é você deixar a sua limitação e falar, Senhor, eu quero. Eu quero ser um instrumento eficaz na tua mão, eu quero realmente fazer aquilo que o Senhor quer fazer, né? Todo o teu propósito, porque aquele rei ali, naquele momento, ele foi um instrumento ineficaz, por causa da falta de visão dele, por causa da visão limitada dele. Ele foi um instrumento ineficaz, ele poderia ter sido o instrumento ali, ó, que se ele tivesse entendido o contexto ali profético, tremendo daquilo ali, eles tinham destruído completamente a Síria.
Então, a gente vê que Yeshua, ele sempre foi além do mínimo. Quando ele curava completamente. Quando ele perdoava totalmente. E ele nos chama nessa manhã para essa mesma excelência, para a mesma excelência, para a gente ter completude naquilo, em tudo que a gente faz. Entenda que Deus não é um Deus limitado, e Ele quer que nós também não sejamos limitados. Deus é um Deus extraordinário, poderoso, abundante, e a gente como filho, nós como os filhos deles, a gente precisa ter essa mesma mente abundante, sem limitações, sem limitações. Então, assim, quantas vezes a gente para de ferir a terra, né, de lançar as nossas flechas, quando Deus quer que a gente continue? Deus está ali na expectativa, Ele quer que você continue lançando essas flechas, lançando, ferindo a terra. E aí, às vezes, você para. Como isso? Na intercessão, muitas vezes. Às vezes você não está enxergando profeticamente ali, ó. Quão poderoso é cada flecha que você lança. Às vezes a sua visão está limitada e você para. Na busca pela santificação, né? Na edificação do reino, às vezes você para ali de lançar as suas flechas. Na restauração dos relacionamentos, às vezes ali com o seu cônjuge, né? Às vezes você para de lançar as flechas. Não é para parar de lançar as flechas. Falando com todas as letras, falando com todo, bem claro, não é para você parar de lançar as suas flechas. Continue lançando as suas flechas. Continue lançando as suas flechas. Esse trecho aqui nos ensina que a nossa fé e persistência vai determinar o alcance. Entenda isso, eu vou repetir. Fala bem devagarinho. A nossa fé, sua confiança, fé, nível de confiança e a sua persistência vai determinar o alcance, a amplitude da intervenção de Deus na sua vida. Literalmente é sobre isso. Gente, esse rei, ele tinha nas mãos a oportunidade de libertar Israel completamente da opressão da Síria. Mas a falta de visão, a falta de zelo espiritual, porque às vezes você relaxa naquilo que é espiritual, né? Você trata de qualquer jeito, você tem um compromisso, você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que zelar, você sabe que você tem que orar, você sabe que você tem que cuidar, e às vezes você negligencia. É a falta de zelo espiritual. Falta de visão e a falta de zelo espiritual, ela te coloca numa zona limitante e faz você perder grandes oportunidades. Isso fez ele parar ali na terceira flecha, quando ele deveria ter continuado. Na quarta, na quinta, na sexta, pronto. Vitória total, vitória completa, se ele tivesse continuado, se ele tivesse entendido o momento, se ele tivesse tido zelo, se ele tivesse a visão. E aí a gente vê que o profeta, ele se indigna, né, gente? O profeta, ele se indigna, ele tá indignado, porque o profeta tá vendo ali o que Deus está fazendo naquele momento. Né? Eu fico imaginando Eliseu olhando ali o rei, atirando a flecha, aí o Eliseu glorificando a Deus, glória a Deus. Aí ele vai, atira a segunda, aí Eliseu, glória a Deus. Aí Eliseu tá vendo, né, que ele ali, Deus tem mais, aí ele atira a terceira, ele, glória a Deus, e ele tá vendo que Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem uma vitória completa. Aí o rei para de atirar a flecha.
Meu Deus do céu, gente, até eu agora me indignei. Até agora subiu aquela ira santa, sabe? Aí Eliseu fala, por que tu parou de atirar as flechas? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Tu parou de atirar as flechas. Aí ele vê um rei que se contentou com pouco, com vitórias parciais, quando Deus estava oferecendo uma libertação total, uma libertação plena, completa. Então o Senhor está falando aqui para ti essa manhã. Não é para parar de atirar as flechas. Não é para parar de ferir a terra. Continua com as tuas flechas nas tuas orações, nos teus sonhos, nos propósitos ali, ó. Continua lançando para que você não perca a bênção completa. Muitas vezes a gente se contenta com o mínimo e para por ali. E para. Então, repetindo, só para ficar bem gravado nos nossos corações nessa manhã. A nossa perseverança, a nossa fé vai determinar o alcance das bênçãos de Deus na nossa vida. Deus sempre está disposto a te dar mais do que você pediu. Mas a nossa visão limitada muitas vezes restringe a bênção de Deus, que são ilimitadas. As bênçãos de Deus são ilimitadas. Amém? Então não desista na terceira flecha quando Deus quer te dar a vitória. Na sexta, na sétima, e vai. E vai. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe grandemente nessa manhã de Shabat, para a honra e glória do nome dele. Shalom, shalom, queridos. Nos vemos segunda-feira com a graça do Eterno, em nome de Yeshua. E hoje tem culto, esteja presente. Não negligencie aquilo que é espiritual. Não negocie o tempo do Senhor. Amém? Valorize o tempo que é dele e honre o tempo dele, para que você vá bem em todas as coisas. Shabbat shalom, até segunda.